Bem, então, tá. São os personagens que eu tinha falado. Deixa eu pôr em tela cheia. Bem, mas eu acho impressionante, né? A gente pode ver como que essas pessoas eram. São os três irmãos na década de 40, onde aquele filme deles representando, fazendo suas palhaçadas, como deveriam fazer mesmo. Engraçado como certas coisas não mudam, né? Isso vai se repetindo, né? Mas pelo menos a gente viu um pouquinho eles em ação, né? E o que eu vou mostrar, basicamente, tem a ver com esse episódio aqui, ó. Em 1921, ano em que Man Ray, que a gente viu o filme, chegou a Paris, seguindo Duchamp, foram realizadas várias mostras ligadas a Dada. Em abril, Picabia apresentou obras do seu período mecânico. Em maio, iam-se ali as colagens de Max Ernst, na inauguração da nova representação coletiva do grupo. Em junho de 21, organizaram um salão Dada na Galeria Montaigne, que fazia parte do Teatro dos Champs-Élysées. Nele figuraram Support, Aragon, Arp, etc, 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 etc. A exposição durou pouco. No mesmo teatro realizava-se um concerto de bruitistas italianos sob os auspícios de Marinetti, e os dadaístas resolveram intervir. No dia seguinte, o diretor do teatro fechou o Salão Dada, né? Então, isso mostra o quê? Bom, a gente vai agora de 21 a 23, mais ou menos, e vai voltar a 17, 18 para o Brasil e para a França entre 20. Então, a gente vai fazer... A aula se mexe agora se move em poucos anos, né? O que isso mostra? Isso mostra, primeiro, uma intensa... Só um minutinho. Uma intensa vida cultural dessa vanguarda em Paris, intercalando com as instituições e tal. Então, você tinha, num lado, os futuristas, já 10 anos mais velhos, ou pelo menos o Marinetti, né? E os Dada. Os dadaístas faziam intervenções que muitas vezes chocavam o público. Houve, em outras cidades, se não me engano, se não me falha a memória, eles fizeram uma exposição, aí fizeram uma representação muito agressiva ao público, muito agressiva ao público, aí chamaram a polícia, saiu pancadaria, saiu um monte de quebra, saiu um conflito qualquer, chamaram a polícia, na polícia eles estavam reclamando que eles estavam fazendo uma coisa de arte, né, e que aquilo tinha sido agressivo ao público, e eles falaram, não, a gente convidou as pessoas para uma exposição dadaísta. O Dada não é arte, não sei o que vocês estão achando. Então, era um conjunto de rupturas que eles vão promovendo, né? E são grupos relativamente jovens que vão se unindo em movimentos, por exemplo, esse daqui, os seis, era um grupo de músicos, desses talvez os mais conhecidos, músicos, poetas, o Poulain, o Cocteau e o Miro, né? Que é a partir dessas pessoas, o Cocteau e o Miro, que vão, e mais alguns que vão se desenvolver, o que eu vou apresentar nos próximos 2 anos aqui, mais ou menos. 2, 3 anos. Né? Você vê a fotografia deles aqui, né? E os seis, eles eram um grupo de compositores franceses, formado por essas pessoas que já se falou, né? Eles também eram inspirados por Eric Satie e Jean Cocteau, né? E tinham vários músicos. Esse grupo foi batizado dessa forma porque haviam 5 russos, então eles são 5, 6 franceses. No Brasil, em algum momento, vão se falar os 5 brasileiros e tal. Eram esses grupos que vão saindo. Esse grupo de vanguarda, a música de vanguarda, não sei se vocês conhecem a música do Miro ou do Poulain, ou como a gente pudesse pronunciar esse nome dele, mas são músicos muito interessantes. A gente vai ver a música, no caso, 2 músicas do Miro, agora daqui para frente, né?
E uma delas, a primeira delas, é um argumento de um que ele tirou da Antropologia Negra do Blaise Cendrars, né, que foi publicado em 1921, né, e eles vão fazer, a partir daí, um balé, em 22, né, que vai se chamar, um balé que eles vão chamar para fazer os figurinos, para fazer os cenários, o Fernand Léger. Então, o que você tem aí? O Miró, o Cendrars, o Léger e o balé suíço, que junto com o balé russo era a coisa do momento. O balé russo, então, também fazia espetáculos com o trabalho do Picasso, desses grandes músicos, do Satie, tinha várias coisas do gênero, né? Então, você tem o Cendrars fazendo o folheto, né? O texto do balé, e deixa eu ver o que mais que precisaria colocar daí. Então, são as partes do balé, né? A abertura, o caos antes da criação, a origem da flora e da fauna, o nascimento do homem e da mulher, e assim por diante, né? Eu vou precisar mudar a tela para vocês ouvirem um pouco a música que é do Miró, mas tem que entender que essa música ela vai se somar com todo um espetáculo, é um balé, figurino, cenário, música e tudo isso é um espetáculo de arte total nesse sentido, né? Deixa eu ver se eu consigo pôr sem a gente se atrapalhar muito a orquestra tocando, porque seria mais legal se a gente pudesse ver isso. A criação do mundo, cadê o... Tentar compartilhar a tela. Ótimo. Vamos ver se vocês ouvem, porque o que nos interessa aqui é a música, né? Dá para vocês me ouvirem no fundo a música ou fica confuso? Tá bem? Porque eu não queria tirar a música. Você vê que música é uma coisa que tem um tempo próprio dela, né?
A gente põe uma imagem, a apreensão é muito mais imediata. Uma fala, um discurso, uma música, ela tem um tempo que você não consegue capturar sobre essa música erudita, sobretudo essa música erudita, elaboradíssima, você não consegue capturar ela como uma mensagem de imediato. Eu vou deixar, se estiver incomodando, você avisa e eu tiro, senão fica bem de fundo, né? Tá. Eu... Estão vendo a tela de novo, a minha tela, né? Vejam o resultado. Música, balé, cenário, tudo isso posto junto com o texto, com as ideias do Blaise Cendrars. Por que isso é importante? Porque esses três personagens têm muito a ver com a vanguarda brasileira. Não sei se vocês estão a par disso. Mas vamos ver esse resultado. Isso aqui é um pouco o que foi concebido para esse balé. Olha que loucura, que obra-prima do ponto de vista de uma arte moderna, você fazer uma obra de arte total. Que síntese bela, não? É uma pena Muito eu não lindo. ter nada animado para mostrar isso. Muito lindo. Veja a sonoridade também, como que ela tem rupturas, tem ritmos do jazz, ritmos mais africanos, né? Ou pelo menos da cultura negra, como o jazz. O Cendrars vai estar muito interessado nisso, o Miró vai ter estado nos Estados Unidos. É o máximo de animação que eu consigo dar. O cenário, os figurinos. Bem, recomendo que vocês ouçam essa música. Eu acho muito bonita. Agora, é uma sonoridade totalmente diferente daquele Schubert que a gente estava ouvindo na abertura da aula, e tanto na abertura do intervalo também. A música, a sonoridade, a própria harmonia e a desarmonia agora passam combinando com todas essas rupturas de imagem, né? E aqui está o Blaise Cendrars. O Blaise Cendrars vai vir depois ao Brasil, né? Vai vir ao Brasil, vai passear com a Tarsila, com o Oswald. Aqui a gente tem a Tarsila, não, a Blaise Cendrars, Tarsila, o filhinho deles e o Oswald, dela e do Oswald, né? E o Oswald estavam casados aí até a virada da década, quando o Oswald vai ficar com a Pagu, né? Tem todas uma série de histórias, vão criar uma outra vertente muito mais movimentada, muito mais ativista da arte. O Oswald vai fazer o jornal, como é que ele chama? Acho que é Jornal do Povo, alguma coisa assim. Eles vão se ligar ao Partido Comunista. A Tarsila depois vai se casar também com um psicanalista. Muito interessante, ela e o psiquiatra vão para a União Soviética, depois ela ele pega um relato, ela faz a capa, e esse psiquiatra, ele se correspondia com Freud, ele foi um pioneiro no Juqueri com a arte com os loucos, de trabalhar com a arte dos loucos e tal, né? Tem toda uma coisa aí muito interessante, né? E muito dinâmica, é uma vanguarda que está o tempo inteiro muito dinâmica. Vamos lembrar que a Semana de Arte Moderna, de 22, que reuniu um grupo muito pequeno de artistas, de jovens, patrocinado por parte da elite paulistana, eles vão dar, na década de 30,
uma grande revolução cultural. Tanto que, quando vai se falar de arte na década de 20, você lembra da Semana de Arte Moderna e não lembra do pessoal que ficou de fora disso, né? Das academias. Isso passa a ter pouca importância por conta do fluxo intelectual que isso vai gerando. Na década de 20, entretanto, essa turma está bem ativa, estão com muitas experiências e muitas vezes em Paris, por exemplo. A Tarsila estava em Paris e não participou da semana, né? E aqui são alguns trechos das cartas de Sérgio Milliet a Ian de Almeida Prado, que eu tirei do livro da Marta Batista, né? São pequenos trechos que eu tirei especificamente porque tem interesse para a nossa aula de hoje, para mostrar como que essa turma estava em Paris. Eles iam e voltavam, isso saía no jornal, né? Toda a elite de cafeicultores também, essa moçada, quando ia, foi para Paris, passou 3 meses lá e está voltando, né? E também eles estavam correspondendo. De início, o Sérgio Milliet escrevia para o Ian de Almeida Prado em francês e mandava livros para ele, para o Mário, estavam correspondendo. E esse time brasileiro que está em Paris, conectadíssimo na vanguarda, vocês vão ver o porte dos nomes que estão trocando aqui de alguma forma. E também mostra um interesse muito cosmopolita dessa vanguarda. Primeiro que essa vanguarda parisiense era já em si cosmopolita, era gente vinda de todos os cantos, e mostra um certo interesse deles no contato com esses jovens brasileiros, né? Como vão ter com vários outros lugares. O que vai despertar muita atenção dessa vanguarda europeia, já com Dada, são os tambores, a arte negra, as formas de expressão da dança espontânea, né? E logo o jazz e outras coisas dessa cultura norte-americana, das cidades norte-americanas, vão criar um fluxo criativo dessas vanguardas, que vai ser de longa duração, inclusive para surgimento de uma arte, de uma literatura moderna nos Estados Unidos, né? Que não vem ao caso a gente falar aqui agora. Mas são quase gerações, são grupos de pessoas que estão nos bares debatendo, que estão nas universidades, que estão querendo encontrar espaço nessa Paris cosmopolita, né? Que tem também seu outro lado, tem todo o seu lado tradicional, tem todo o peso daquelas instituições, né? Esses ateliês livres. Então, vamos ver algumas dessas citações. Sempre é o Sérgio Milliet falando, né? Ontem almocei com Oswald e Cocteau no Bœuf sur les Toits. Se vocês vão ter que desculpar qualquer coisa que eu pronuncie em língua estrangeira, mas como vocês não reclamaram até agora, eu acho que também não vão reclamar mais, né? E aí conheci o jovem Radiguet, o novo gênio da ordem do dia. Essa expressão do Sérgio Milliet, que está há um tempo acompanhando a cena parisiense, mostra que Paris não só é cosmopolita, mas é muito dinâmica. A gente entrando e saindo o tempo inteiro, despontando, indo e vindo para os mais diversos lugares. E sempre um gosto de novidade muito grande, que tem a ver com esse movimento crescente desses ismos todos, em que as pessoas vão se vinculando, vão se degladiando e assim por diante. E todas as discussões sociais que estão em curso também. Vamos lembrar que em 23 a Revolução Soviética era uma novidade, né? E a gente tem, ao mesmo tempo, nesse pós-guerra da Alemanha e da França, está um conflito imenso. Na Alemanha, você começa a ter o surgimento do partido, que vai ser o Partido Nazista, e já com perseguição a judeus, a artistas de vanguarda e assim por diante, né? Que depois vão ser perseguidos também na União Soviética. Quer dizer, há uma inquietação contínua no mundo. Você nem saiu da guerra, você está num processo de reconstrução, inclusive econômica, e você já vai caminhar logo para os anos sombrios, entre aspas, que foram os anos de 1930, com a depressão e com a emergência dos regimes totalitários, com muitos problemas sociais, dos regimes totalitários de esquerda, de direita, né? Que vão confluir depois por uma série de
de crises coloniais, de crises econômicas, industriais e tal, vão confluir na Segunda Guerra. Essa já com a mediação da tecnologia, uma outra coisa. Então, a gente está num processo de mudança grande aqui. Então, Paris está em festa. Né? Quem está em Paris? Esses jovens que estão se aprendendo a viver essa boa vida burguesa, da festa, da ruptura, do debate intelectual, eles estão encantados com isso, né? Outro texto. Na próxima segunda-feira, o embaixador Sousa Dantas oferece à vanguarda francesa um jantar de 16 talheres. Os convidados são os seguintes: Jean Cocteau, Blaise Cendrars, Paul Morand, Girardot, Romain, Darius Milhaud, Picasso, Brecheret, Rego Monteiro, Sousa Lima, Tarsila do Amaral, Oswald, Sousa Dantas, eu e Vera Janacopoulos, né? Isso é em junho, né? Então você vê que eles faziam, essas elites passavam, dialogavam, as elites brasileiras ou parte dela que estava em Paris, como os fazendeiros, essa turma toda, uma parte dialogava com essas vanguardas, uma outra parte, como o Freitas Vale, vai ter interesse nos ambientes mais tradicionais. Mas seja lá como for, há um fluxo muito intenso, muito híbrido de situações. E é claro, esses artistas precisavam também vender, colocar nesses mercados e, portanto, isso pressupunha essas relações também, né? Outro dia, um jantar na casa da Tarsila reuniu Sandrás, Oswald Souza Lima e eu. Almoçamos frequentemente juntos. Começo a escrever em português daqui para frente. Então, o que isso mostra? Que a casa da Tarsila, onde o pessoal ia poder, essa vanguarda francesa de vez em quando ia se reunir também, Oswald, Tarsila, são jovens, são bonitos, são vigorosos, né? E estão despontando com uma sensibilidade artística de um país distante. Sandras, principalmente, vai ter muito interesse, tanto que ele vai vir aqui. Léger é o camarada com quem Tarsila está estudando, né? Eles se reuniam, uns e outros, né? Na casa, Sousa Lima, também você vê a relação multidisciplinar, vamos chamar assim, ou até transdisciplinar. Estão se reunindo nesses almoços, né? Muitas vezes com caipirinha, com essa coisa toda brasileira, né? Depois da última carta, temos mais um membro no grupo de Paris. A Anitta chegou um pouco desapontada e desiludida. E o Paulo Prado também, mas este com entusiasmo. Já se fala da criação de um bailado brasileiro, Morro de Favela, que vai gerar uma pintura da Tarsila, que vocês devem lembrar, né? Pelos suecos, ou seja, o balé sueco poderia vir a fazer, representar, montar esse bailado brasileiro. Como? Como a criação do mundo que a gente acabou de ver, ou como outro que a gente vai ver daqui a pouco, como outra peça que a gente vai ver daqui a pouco. Cenário de Paulo Prado, não deve ser cenário, né? Desenhos e figurinos de Di, que deve ter talvez feito também, faria também o cenário, Paulo Prado ia fazer o livro do bailado, música de Villa-Lobos. Então, essa turma que está em Paris, eles estão olhando, agora imagina que legal, se tivesse sido feito um morro de favela, o bailado brasileiro, totalmente mergulhado nessa expectativa, por exemplo, na criação do mundo, que ainda não inaugurou nesse momento, mas em vários outros bailados, Picasso estava fazendo com balé russo, e vários outros personagens estão produzindo esses espetáculos que atraíam muita gente, realmente eram muito bem feitos, né? Começa a se pensar num bailado brasileiro. Olha que coisa interessante que teria sido uma coisa como essa. A gente não precisaria esperar o bailado do quarto centenário, qualquer coisa assim, né? Outro, jantamos ontem em casa de Tarsila com o Cocteau, novamente, que apresentamos ao Villa-Lobos, fecha. Vila impossível com teorias geniais, Cocteau, Blagueira e Sutil. Irônico, né? Não podiam se entender, sabe? PS, de uma outra carta dele. Acabava de escrever esse artigo
quando recebi um convite para os balés suíços que levam à cena atualmente a criação do mundo. Bailado Negro, de Blaise Cendrars, música de Darius Milhaud, decor de Fernand Léger, que a gente acabou de ver. Então, nesse momento em que o Sérgio Milliet está escrevendo a São Paulo, está com esse grupo de pessoas que vão marcar a arte brasileira e a cultura brasileira em muitos dos debates no Brasil, Villa-Lobos, Anitta está ali, mas Oswald, Tarsila, o próprio Sérgio Milliet, Souza Lima, vocês percebam um time que está em contato com a vanguarda. Como que esse contato com a vanguarda está se dando? E mandando livros, mandando informações para São Paulo continuamente, né? Outra carta do fim do mesmo ano. Reuniões interessantes em casa de Tarsila com tudo que há de bom em Paris. Cendrars, Cocteau, Paul, Léger, Roth, Supervi, Maurice Raynal e os brasileiros. Estamos agora admiravelmente bem introduzidos aqui. Brecheret obtendo sucesso no Salão de Outono. Anitta também está menos aborrecida, vamos dizer assim, amuada. Já se reúne com os outros. A Anitta, ela foi já, inclusive, se não me engano, patrocinada pelo Freitas Vale, num corte acadêmico já, né? O Sérgio Milliet está aborrecido com isso, possivelmente uma tensão aí. Brecheret, noivo. Oswald está com um romance engraçadíssimo, melhor que a cidade, dificílimo, estupendo, será um escândalo. Então, essa temperatura dessa vanguarda vivendo em Paris, essa vida bastante livre, bastante intensa, totalmente mergulhada em debates, em informações, em experimentações artísticas as mais diversas, como vocês estão vendo, um grupo ligado à literatura, à música, à pintura, totalmente conectado. Os jantares, eles criam relações informais de outro nível de comunicação. Não se trata, se o Léger vai no jantar, não é só porque ele é professor da Tarsila, mas nesse momento existe todo um intercâmbio aqui. Léger e Cocteau, desculpe, e o Miró acabaram de, com o Blaise Cendrars, que está muito conectado aqui também, que está também nesse jantar, acabaram de inaugurar um grande sucesso, que é a criação do mundo, que a gente acabou de ver. Então, dá para sentir um pouquinho a temperatura desses anos e como que essa vanguarda brasileira em formação está muito ligada com essa vanguarda parisiense já mais sólida. E como que há fluxos de informação, de experiências, de convívio, de amizade em tudo isso. E de divergências também. Né? Tudo bem até aqui? Porque agora eu vou mostrar uma outra obra. A obra que vai nos conectar com aquele pessoal do circo. Tá? E que vai mostrar um fluxo inverso. Agora é um fluxo em que, do Brasil para a Europa, né? Porque quando a Tarsila, essa turma vai para a Europa, eles retornam ao Brasil. Para nós é uma formação de uma discussão de um programa de uma modernidade brasileira que a gente vê a semana que vem, mas é extremamente criativo o projeto que eles desenvolvem aqui, mas profundamente mergulhado nessa vanguarda que está empenhada de Dada, de surrealismo, de cubismo ainda, de uma interface de uma obra de arte total, a casa, o móvel, o balé e assim por diante. Tá? Então, o que a gente vai ver agora é essa frase aqui, que parece, a gente vai olhar talvez o que pareça menos interessante nesse trechinho da carta do Sérgio Milliet. Ontem, ele escrevia isso em maio, almocei com Oswald Cocteau no Boi sobre o telhado. E aí conheci o jovem, o gênio da ordem do dia. O boi no telhado, sobre o telhado. Então, essa é a história que a gente vê a seguir. Vocês já ouviram essa história? Ela é bárbara. Eu espero que vocês gostem. Não é? Então, a gente volta agora um pouquinho antes da criação do mundo, bem antes, não é? Quando o Darius Milhaud ele se oferece para trabalhar no Brasil, acho que em 1917, 18 ele está aqui no Brasil, bastante jovem, ele vem trabalhar como secretário do Paul
Clerval, que era um poeta de vanguarda, que está aqui em missão aqui no política aqui no Brasil. Ele vem acompanhar, fica no Rio de Janeiro, e lá ele tem oportunidade. Vamos lembrar que nesse começo de século, no Rio de Janeiro, está começando a gravação de músicas e tudo mais, né? E o Darius Milhaud, ele fica impressionado por essa musicalidade. Quando ele volta para a França, ele cria uma música chamada, uma peça musical chamada O Boi no Telhado, que eu vou mostrar agora para vocês na outra tela de novo, porque senão não tem a música, tá? E depois eu vou mostrar o que isso se tornou. Se tornou muito, teve uma certa importância em Paris e tem um impacto com o Brasil também. Precisaria, não, no lugar errado. Por tela cheia. E vamos ouvir essa composição anterior àquela que ele faz com o jazz. A gente vai ter que esperar esse momento desagradável. Pronto, ele durou pouco. Deixar ela de fundo. Vocês me ouvem e ouvem também a música, sem problema? Porque agora eu vou mostrar, então, mais algumas coisas e vou ler O Boi no Telhado fez dar seu sucesso. Deixa eu abaixar um pouquinho. Ele teve muito sucesso, mas acontece que o Jean Cocteau, que a gente já vem vendo aí, que tinha seus jantares na casa da Tarsila, ele escreveu uma farsa chamada O Boi do Telhado, ou The Nothing Doing Bar, ou Bar para Não Fazer Nada. Tinha um cenário, peças de papelão do Duffy, a música é essa, do Milhaud, que a gente está vendo, e eu vou ler para vocês, isso aqui é o cartaz, né? O Jean Cocteau ele usou alguns elementos também da cultura norte-americana. Então, agora a gente tem uma coisa muito interessante, né? Se vocês me permitem, eu vou ler o trechinho, é longo, mas eu gostaria de ler, não é tão longo assim também, mas eu vou ler o trechinho que o Jean Cocteau apresenta, a farsa que ele fez a partir da música O Boi no Telhado. E depois eu vou mostrar as imagens com a música, são poucas que eu tenho, de como isso foi representado e o que isso veio depois disso. Então, quando o Millet fala, eu estava Espera só um minutinho. E hoje vai e volta. Tendo dificuldade com... Vamos ver se ele consegue. Você acha que conseguiu? Essa experiência, a peça foi inaugurada, a farsa foi apresentada em Paris, em fevereiro de 1920, portanto, nesses 3 anos que eu estou falando para vocês, no Comédie Champs-Élysées, e em Londres, em julho de 1920. Então, aquilo rodou. Quem eram os personagens? O barman, que era o Paul Fratellini, a senhora ruiva, o François Fratellini, a senhora decotada, Albert Fratellini, o policial Busby, o boxeador negro Cirilo, bookmaker Roberts, o senhor de casaca Pinóquio, o negro que joga bilhar, o anão de boda, né? Então, esse é uma farsa, literalmente, né, que ele quis fazer, e esses são os personagens do Boi no Telhado. Ele escreve assim: O Boi no Telhado é um bar iluminado brutalmente. Então, ele imaginou essa cena para a música do Milhaud
que fosse um bar iluminado brutalmente. Um biombo curvo de madeira amarela esconde a coxia direita. A quina de uma mesa de bilhar aponta por trás do painel da esquerda, sobre o qual foi pintado um cortinado grenado. No primeiro plano esquerdo, esses fratellini são aqueles que vocês viram em ação logo no começo do segundo turno. Vocês viram eles são os palhaços, tá? Circenses, né? Mesa e poltrona visível na frente da cortina anunciam um cenário tosco, como se fosse uma espécie de prólogo. Assumem seus lugares no conjunto assim que a cortina abre. Ventilador no teto. O ventilador gira devagar e projeta sombras sobre os personagens. Estes portam cabeças de papelão 3 vezes maiores do que o tamanho natural. Comportam-se em consonância com o estilo do cenário. São cenário em movimento. Então, só aí você já tem não é uma coisa do teatro, pura e simplesmente. Os personagens são cenário em movimento. Cada um deles realiza em câmara lenta, mas na contracorrente da música. Isso aqui a gente poderia até pensar o quanto que é importante isso, na contracorrente da música. Depois vocês virem os trabalhos que outros artistas vão fazer na sequência de balé, isso até aparece de uma forma interessante. Com a morosidade dos escafandristas, os gestos essenciais a seu papel. Os acessórios, garrafas, copos, canudinhos, cigarros, giz, pires, estão na mesma escala das cabeças postiças. O friso do primeiro plano, com bandeiras de diversas cores, estão suspensas 5 argolas de fumaça, de tule, que começam na poltrona e avançam para o centro. Quando a cortina sobe, apenas o barman, todo branco, todo rosa. Ele sacode a coqueteleira atrás de seu balcão. Um charuto do tamanho de um torpedo queima sobre uma mesa atrás da poltrona. Pela esquerda entra o boxeador negro de pullover azul celeste, vindo da sala de bilhar. Ele pede um coquetel, testa os músculos, se joga na poltrona, cruza as pernas e retoma seu charuto. No mesmo momento, as rodelas de fumaça de tule... Vamos dar uma animada nisso daqui. As rodelas de fumaça de tule passam a ser suas rodelas de fumaça. Um negrinho de mangas de camisa sai da sala de bilhar andando de costas. Ele passa giz num taco de bilhar. O boxeador pede ao barman para cortar a ponta de seu charuto, que não está puxando bem. O barman corta com o revólver. Com o tiro, o negrinho cai de costas. Ao longo de toda a primeira parte, podemos ver que ele joga bilhar na coxia. Ergue uma perna, faz pontaria, como nas litografias americanas. Deixa eu ver onde mais eu posso ler. Pular um pedaço, né? Pequena dança triunfante do bookmaker. Nesse pedaço que eu pulei, acontecem coisas insólitas, né? Por exemplo, a senhora ruiva cruza o palco, recolhe argolas de fumaça com um braço, enfia-as no pescoço do barman e provoca o boxeador, né? Ou antes a senhora elegante passa pó no nariz, dá com um neguinho, né? São uma série de coisas sem sentido, mas que fazem referências a umas tantas coisas, né? Todos tremem. O barman pendura uma tabuleta. Aqui só se bebe leite. Esconde copos, garrafas, distribui tigelas e bate o leite numa vasilha de fazer manteiga. Aparece a cabeça do policial gigante. Ele entra, avalia a situação, aproxima-se de cada um para farejar o respectivo hálito. Prova o leite. Influenciado pelo espírito bucólico, dança um balé agradável. Enquanto ele gira no centro, com a graça de uma bailarina, o barman aciona uma alavanca. O ventilador desce e decapita o policial. Ele cambaleia, recolhe a cabeça, tenta recolocá-la ao contrário e cai morto. Nada surpreende os notívanos. Depois de breves celebrações em que o negrinho canta uma romança com a mão no coração, o barman apresenta a cabeça sobre uma bandeja à senhora ruiva, indiferente, e que fitava o interior da coxia esquerda. Ele dança,
Sua dança é uma caricatura das danças de Salomé, já estava mais do que claro que era isso antes, né? Em geral. E aí ele vai indo. O boxeador desperta, levanta-se, cambaleia e sai também, seguido pelo negrinho que recusa pagar o barman. Agora sozinho, o barman põe as coisas no lugar. Vê o corpo do policial, arrasta-o com dificuldade até uma cadeira atrás da mesa. O corpo morto busca seu equilíbrio. Uma vez escorado o corpo, o barman traz pilhas de pires que coloca sobre a mesa. Uma garrafa de gin que esvazia sobre o copo. Recolhe a cabeça, enterra entre os ombros, faz cócegas no corpo, hipnotiza. O policial ressuscita. Então o barman descontrola, desenrola para ele uma conta de 3 metros. E tem um PS no texto da farsa, né? Tem um PS no texto da farsa, ele fala assim: o título Boi no Telhado era uma tabuleta no Brasil. Ele me foi oferecido por Paul Claudel, que é aquele com quem o Miró tinha estado e para quem ele faz essa música. Então, essa composição ela surge da experiência que eles estavam tendo no Brasil, musical do Miró, dessa placa, o Boi no Telhado, que o Cocteau alega ter ganho, né, do Brasil. Isso, ele bolou esse bar surrealista, com elementos de cultura francesa, até europeia em alguns momentos, elementos antigos, modernos, da cultura americana também. Tá certo isso? Puderam acompanhar essa ideia? Então, eu vou voltar a música e vou mostrar as fotos que eu tenho disso daí, que são poucas. Vocês estão vendo já, né, a minha tela? Então, que aparece o pôster, né? Então, vamos em frente. Então, seria aqui, nesse cenário, em que você tem um quê de boneco com ser humano, né? Feito com papelão, papel machê ou qualquer outra coisa assim, né? Que aqui só se bebe leite. Essa cena meio absurda, né? E isso, desgraçadamente, teve sua repercussão, né? Bom, e isso foi representado por esse pessoal do circo. Quando isso chegou depois no Brasil, nem sempre a repercussão foi boa, por várias razões. Mas talvez a principal é que o Miró tinha colocado na música trechos de músicas brasileiras. E essa coisa picaresca que foi feita pelo Cocteau com o pessoal de circo foi considerada ofensiva por algumas pessoas aqui no Brasil depois. Sabe? Como se isso desvalorizasse a imagem do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, esse boi no telhado, só marcar isso, só pegar aqui. Esse boi no telhado ele vai fazer um baita de um sucesso, porque ele vai virar de fato um bar. Esse bar absurdo vai virar um bar em restaurante em Paris, tanto que o Sérgio Millier foi encontrar com o pessoal lá no almoço no bar. Aquilo era um ponto de encontro dessa vanguarda. A ponto do Picabia ter feito esse quadro, esse mosaico aqui, em que o Miró assina como Eu Me Chamo Dadá, depois de 1892. Tritante Zara, tá? A turma toda que assina isso aqui na parede é uma intervenção do Picabia, né? E aqui você vê enquanto que era movimentado esse boi no telhado, né? Algumas cenas, e aqui em 37 ele continuava sendo bastante movimentado. Então, eu preciso só fazer mais uma coisa aqui.
Vou pôr uns trechinhos de outras músicas, só para vocês verem. Daí eu vou discutir um pouquinho essa composição que foi feita aí. Estão ouvindo? Ele está dizendo que é uma música gravada para Casa Edson. Tá? São Paulo Futuro é o nome da música. Todas essas músicas que eu vou mostrar aqui, só um trechinho, de alguma forma estão dentro dessa música do Miró. E, portanto, o Miró foi acusado de plágio, certo? Na composição dele. Viola cantadeira. Esse é o trecho que a gente ouviu. O boi no telhado. Essa chama ferramenta. Tristeza acabou. Maricota sai da chuva. E essa chama Carioca. Bem, quem estudou a composição do Miró, e tem um livro só sobre isso, né, bem interessante, né, chegaram à conclusão de que essas eram as músicas. Olha, então, era o nome de um tango de autoria de Zé Boiadeiro, que foi um grande sucesso no Carnaval Carioca de 1918, que Miró cita em sua obra. Daniela Thompson enumera todos os compositores que Miró tomou emprestado. Existem alguns bem conhecidos, como Ernesto Mazaré, Chiquinha Gonzaga, Alexandre Levy. As 11 melodias emprestadas eram da obra de um só autor, Marcelo Tupinambá. Até mesmo um compositor mais erudito, Alberto Nepomucemo, foi emprestado, né? E aí ele nunca... Stravinsky tinha tido um problema de usar também a música de uma outra pessoa e tinha tido umas dívidas aí que os herdeiros cobraram dele, né? Então, o Miró, dizem que nunca quis reconhecer isso por medo de ter que pagar dessas músicas, inclusive estavam gravadas, como vocês viram, pela Casa Edson e outras coisas. Então, olha, essas daqui são as músicas que foram, segundo
24 melodias que foram identificadas por esses musicólogos, que estariam, de alguma forma, dentro da música do Miro, que também teria músicas europeias, ritmos europeus misturados e tal. Né? Então, só ouvindo mais uma vez a música do nosso amigo. Eu estou pondo uns trechinhos, aleatoriamente. Acontece que isso virou essa farsa. E por que isso nos interessa aqui? Por conta desse ambiente. 20, 23 é que está acontecendo isso. Ele teve 17, 18 aqui, mas 20 a 23 é que está acontecendo tudo que eu mostrei nessa segunda parte da aula, exceto que o circo, o pessoal do circo, eu tive que mostrar um episódio mais recente, foi filmado mais recente, mas então você sente um pouco o que foi essa obra, o Boi no Telhado, e esse ambiente em que os modernistas, para nós hoje modernistas, que vão formar essa vanguarda brasileira, estão vivendo em Paris. O que eles estão experimentando em Paris, como são essas relações. Né? E tanto que é essa coisa, de repente eles marcaram um almoço no Boi do Telhado. Parece que não tem a menor importância o Boi no Telhado. Mas era um local de vanguarda, né? E então a gente vai terminar isso daqui, 1921, enquanto Tarsila e essa turma toda está curtindo tudo em Paris. Por exemplo, a gente tem... Algum de vocês já sabe o que quer dizer o mundo gira e a Lusitana roda? Só o Ney sabe aqui. A Arlete talvez saiba também. Eu sei, né? A gente tinha uma propaganda de televisão, uma televisão mais antiga, que falava: o mundo gira e a Lusitânia roda. Era uma mega empresa de mudanças que tinha. Só que a origem dessa empresa era em 1921. E por que eu ponho aqui essa foto? Porque eu quero fazer link com outras coisas, desses tempos que passam. Mas, por hora, eu perguntaria a vocês se vocês têm alguma questão disso tudo que a gente viu hoje. Vocês veem que a música, né? A música com as dissonâncias, com toda essa coisa da composição moderna, que vai ficar bem mais intensa na sequência também, essa música, ela é como as pinceladas de um pintor mesmo, sabe? Ele foi usando, só que a sua palheta, seus tubinhos de tinta eram outros compositores, eram ritmos europeus antigos, ritmos brasileiros que estavam... E ele faz uma música moderna, como ele vai depois pegando o jazz, ele vai fazer aquela composição muito bonita da criação do mundo com o trabalho do Sandrazzi e do Léger, que meio pouco depois do lançamento da música estão indo jantar com a Tarsila, com o Sérgio Millet, talvez com o Oswald Villa-Lobos. Vocês entenderam essas conexões? E a composição, por exemplo, o que significa? O Dada, o que ele faz? Ele pega e faz colagens de várias coisas, ele faz rupturas de vários sentidos, de várias imagens. Não é assim que trabalha a arte Dada. Com saque, com uma série de outras, com uma inquietação. O Cocteau,
ao subverter, ao fazer essa farsa, ele cria um elemento complexo que diverte as pessoas naquele momento, que tem uma musicalidade moderna e tal. E aí a gente vê esses fluxos entre Europa e Brasil muito sofisticados, muito sutis, né, no qual essa elite se forma. O problema que restaria eu dizer é como, aqui no Brasil, isso se constituiu um projeto de vanguarda brasileira. E qual a diferença dessa com essa que a gente está vendo aqui, sem lembrar Le Corbusier e essa turma toda, ou os neoplasticistas que a gente mencionou rapidamente antes. E a gente vai ver que o projeto no Brasil ele vai entrar em contradição com essas questões, mas mais do neoplasticismo, da vanguarda arquitetônica, essas etapas, a era que a gente tem chamado a era da máquina, né, muitas vezes, mas ele não está em contradição com essas outras experiências que vêm do Dada, do surrealismo, no qual os brasileiros vão construir os seus personagens depois, as suas obras. A própria Negra da Tarsila, que é um dos quadros mais famosos, é feito nesse momento em Paris, meio no contexto dessa obra do Sandrazi e do Léger. E vai depois ser posto na capa de um dos livros do Sandrazi, que é a Tarsila ilustra. Ela que faz as ilustrações do livro. Então, antes de terminar essa última parte aqui, que são poucas imagens, eu gostaria de ouvir um pouco de vocês sobre isso. Acrescentando mais uma coisa. A gente viu na semana anterior, e nas anteriores ainda, a gente viu como que a modernidade, como que você tem uma grande transformação a partir do iluminismo, através da ciência, das artes, da política na Europa do século XIX até meados do XIX, e a gente vê agora como que isso continua em processo, que já é uma outra realidade urbana, é um outro ambiente cultural, mental, existencial e urbano e territorial também, né? E que esses fluxos são totalmente mediados por essas tecnologias, como a gente pode pensar do Santos Dumont, com seus balões e avião lá em Paris. Entre inúmeras outras coisas que a gente pudesse imaginar, né? Tá? Então, aquilo que a gente viu na aula anterior, a formação de uma física moderna, que é, na verdade, uma cosmogonia, ou ela tem também os elementos ela é uma cosmologia, mas tem também os elementos de uma cosmogonia contemporânea, uma explicação de um lugar da origem, de onde a gente vem, a molécula, que seja, né? Mas há uma explicação que remonta até um ponto desconhecido do universo, em que tempo e espaço e matéria não operam, mas de lá para cá, cálculos sofisticados levaram a uma interpretação do mundo, e vocês veem, por exemplo, quando vocês assistirem Guerra nas Estrelas, ou até um romance passado em São Francisco, né, vocês vão ver vários desses elementos que vêm dessa cultura científica e que entram no nosso cotidiano, né, virando até gíria, né? Como, por exemplo, isso é um buraco negro, é um sumidouro de coisas. Ou o biquíni, que nos anos 50 ele vinha do nome do lugar, das ilhas em que eles faziam os testes nucleares. E o biquíni, que a gente conhece, o biquíni, que era onde se explodiam as bombas nucleares, tornou-se o biquíni peça de moda feminina dos anos 50 e 60 no mundo. Alta costura, certo? Mostrando até a ironia, o humor dessas coisas e o descolamento do cotidiano, a tragédia também, né? Mas seja lá como for, essas coisas nos alcançam. E hoje a gente viu, então, esse outro lado, esse lado da cultura, do fazer paralelo àquilo. Einstein, em 1905, 1900 e tanto, 1920, ele está fazendo suas teorias,
em paralelo com tudo isso que a gente está vendo aqui. E a corrida pela bomba atômica está começando. Tanto que o argumento do Einstein, já nos Estados Unidos, fugindo do nazismo, é: façam antes que eles façam. Né? E os Estados Unidos vai importar, inclusive, toda essa intelectualidade, inclusive esses artistas, Gropius, Neutra, e um monte de gente vai para os Estados Unidos, músicos, pintores, né? Uma renovação que vai dar, a partir dos anos 40, vai dar uma certa centralidade na arte norte-americana, que vai competir a partir de Nova York com Paris, que fica mais apagadinho depois, que vai emergir como um centro cultural. Então, esse lado da formação, da representação de um mundo contemporâneo, eu estou pondo alguns elementos para vocês pensarem, sugerindo que vocês pensem: que mundo é esse? Como esse mundo se constrói? E não coloquei ainda as questões geopolíticas, porque nem dá tempo de colocar. Então, eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho nisso e colocassem algum pensamento que vocês possam ter a partir dessa formação do moderno, do contemporâneo, dessa modernidade do contemporâneo, se vocês quiserem, que está muito além do modernismo, e como o modernismo surge nesse contexto como uma resposta sensível, estética, discursiva também e comportamental, inclusive, né? Modelando muitos elementos da cultura que hoje a gente aprende nas escolas, inclusive. Eu achei bem interessante. Bia, não estou ouvindo você. Oi, tá me ouvindo agora? Ainda Melhorou? não. Eu acho que é o som dele que tá baixo, porque eu te escuto, Bia. Bia, Oi. você não conseguiu pôr o som? Os colegas me escutam, Euler. O som está baixo? Não, da sua voz acho que tá bom. Bia, a gente não está ouvindo você. A gente pode, se você quiser... Eu vou também cortar a gravação aqui, né? A gente pode, se você quiser, transmitir sua voz pelo celular.